Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Olá, programa Amor e Caridade mais uma vez, pedindo licença para entrar na sua casa. E hoje nós vamos falar de um tema, de uma situação muito importante. Afinal de contas, esse é um programa espírita, né? E fica aquela pergunta: você sabe o que acontece numa casa espírita? Você sabe o que é uma reunião mediúnica? Por acaso já ouviu, já teve curiosidade de saber um pouco mais sobre o tema? Então hoje nós vamos saber tudo, porque aqui comigo está o Ronaldo Pedrosa, nosso amigo do grupo espírita, a Isabel Redentora, né? Que todo mundo acaba conhecendo como Lar Isabel também, porque tem outras obras assistenciais. E Ronaldo, você hoje vai me ajudar a contar para quem está em casa tudo o que acontece numa casa espírita? É muito bom estar outra vez aqui e falar daquilo, da experiência da gente e do desenvolvimento da doutrina aqui na nossa cidade, do desenvolvimento da doutrina dentro da casa espírita. Você é espírita há quantos anos? Olha, eu não sei precisar, porque eu sou muito relaxado com data, mas eu sou espírita. A Casa de Isabel é a mais antiga de Teresópolis e eu tenho 1 ano e meio, eu sou mais novo que ela na doutrina, não sei como, mas 40 e não sei o que. Ou seja, então, em se tratando de casa espírita, de ser espírita, você tem bastante conhecimento, já tem uma estrada considerável. Então vamos lá, primeiro ponto. Como é que é uma reunião mediúnica? Porque tem muita gente que acredita que a reunião é mesa branca, né? E que ali se fala com os mortos, que de repente todo mundo concentra, dá as mãos e fala, tem alguém aí o espírito se manifesta. E não é bem assim, né? Conta para mim o que é uma reunião mediúnica. Olha, nós temos um conceito de que a reunião mediúnica é a maior expressão de caridade que uma casa espírita pratica. É o momento em que você recebe aquele que sofre e doa o seu amor mais puro para que ele volte ao equilíbrio e retorne seu caminho para a luz. Quando você fala aquele que sofre, porque as reuniões espíritas elas são abertas, as pessoas podem participar, você está falando, como assim? Deixa claro para quem está em casa. Olha, o sofrimento é dos dois lados, do encarnado e do desencarnado. O encarnado é fácil de entender que, pelas diversas reuniões que a casa espírita pratica, ele é auxiliado. Por exemplo, tem a reunião pública, onde são feitas palestras e também a aplicação de passes, tem o atendimento fraterno, tem a reunião de ectoplasmia. São reuniões voltadas mais para o encarnado, sabemos também da presença do desencarnado. Mas a reunião mediúnica, ela visa o atendimento principalmente do desencarnado. Ou seja, das pessoas, dos espíritos, né? As pessoas que já não estão mais aqui. Mas
Não costuma se dizer, principalmente vê em filmes, vê uma luz, vai embora. Por que a gente precisa ajudar o desencarnado? Não tem pessoas do outro lado para fazer isso? Por que tem que fazer uma reunião aqui? Porque há casos em que o desencarnado necessita da energia bem brutalizada do encarnado, bem animalizada, vamos falar assim. Aí ele recebe aquela doação, dá uma respirada e tem toda uma conversa, uma orientação, e aí vem todo o desenvolvimento da reunião. Seria por acaso, vamos ver se eu consigo pegar um exemplo interessante. Muitas vezes a pessoa desencarna, mas ela está vibrando mais próximo, o espírito está muito mais preso à matéria do que propriamente ligado à espiritualidade. Então ele precisa da nossa intervenção, ele escuta mais fácil a gente falando do que os companheiros da vida espiritual, é isso? Não seria bem assim. Ele ainda não tem consciência do seu desencarne. Ele não sabe que morreu. Vamos usar essa palavra para ser bem específico. Aí são diversas técnicas de levá-lo a ele a entender que desencarnou, que ele morreu. Ele tem que falar, então eu morri? Aí entra toda uma outra conversa. Não, você não morreu, você está falando comigo, então você não morreu. Quem morreu foi aquele corpinho que você tinha. Eu acredito que para pessoas, a fé, cada um tem a sua, nós fazemos questão de respeitar todas, né? Mas eu acredito que muitas pessoas não creem na vida após a morte, então quando ela acontece, de repente descobre que não morreu, né? Deve ser mais uma situação um pouco complicada para esse espírito. Mas se você prestar atenção nas outras religiões, essa ideia de que morreu não é bem assim, de morreu acaba. O catolicismo tem o céu, tem o purgatório e tem o inferno. O protestantismo tem a espera do dia do juízo final. E as outras, todas elas são espiritualistas. A diferença da doutrina espírita é que nós sabemos que o que muda é apenas a falta do corpo físico. As imperfeições morais e os defeitos, as dificuldades, continuam com o desencarnado. Se ele foi uma pessoa muito apegada às conquistas materiais que ele conseguiu na vida, ele vai querer ficar tomando conta daquilo. Estão me roubando, estão me mexendo, estão dividindo o que é meu, não é bem assim, eu quero o que é meu. Aí há toda uma conversa para mostrá-lo que o que tem que prevalecer na vida física são as conquistas espirituais, que são que é a verdadeira herança que o espírito leva com ele. É a mala cheia de realizações espirituais. Quando uma pessoa ela faz a passagem, tá? Ela não acredita na vida após a morte, ou seja, ela não foi preparada para esse momento. Mas ela é uma pessoa muito boa, ela na Terra ela fez muitas coisas boas, ela tem uma irradiação bem positiva. E ela desencarna sem até aceitar, né, o conceito espírita de que vai ter a vida após a morte. E por outro lado, uma outra pessoa que não teve boas atitudes e que desencarna também sem acreditar. Do outro lado, com esses dois espíritos, ambos vão estar perdidos, ou aquele que teve melhores atitudes encarnado, ele vai ter uma recepção diferente? Você saberia me explicar isso? Sim. Olha, nós acreditamos muito na sintonia. Hoje nós pensávamos para falar do amor.
E aí eu me lembrei de um conceito tão antigo que uma vez, fazendo uma palestra aí, nós fomos auxiliados e falou que o amor é mais ou menos uma sinfonia da mais pura beleza, onde todas as notas formam a harmonia e o conjunto daquela beleza. Isso é a energia do amor. E nós temos essa energia. O que falta é nós fazermos com que as notas ganhem a proximidade e formem a melodia. E isso acontece com o nosso aprimoramento moral. Você começa a perdoar, que é uma das orientações de Jesus. E automaticamente você tem uma boa sintonia, correto? Sim. Aquele que não acredita no perdão, que acredita na vingança, no ódio, ele não vibra nessa energia. Com certeza. Então, ao desencarnar, Os dois. aquele que utilizou o perdão em sua vida, ele criou uma boa sintonia com a espiritualidade maior. Automaticamente, ele vai chegar do outro lado pensando como pensava. Quando encaminhado a uma reunião mediúnica, aí ele descobre e fala, puxa, como que eu me enganei, as coisas não eram assim não. Ele aceita o desencarne com facilidade e a continuidade da vida. O outro, além de não aceitar, fica revoltado. Quer levar, de repente, o mesmo tipo de vida que levava. Vamos dizer, ele gostava de farra, ele vai querer estar no ambiente de farra, utilizando a energia dos encarnados que estão ali, usando as coisas que ele gostava, que ele usava quando encarnado. O dia que ele resolve começar a pensar que eu estou ficando cansado, isso tudo está me cansando, será que a vida é só isso? Aí ele é auxiliado. E ao chegar a uma reunião mediúnica, por exemplo, ele começa primeiro a demonstrar que não acredita em nada daquilo. Mas a conversa do esclarecedor, que é o trabalhador que conversa com o médium, que está usando da mediunidade e psicofonia, e está falando as coisas que o espírito quer falar. Aí é um diálogo que vai sendo conduzido a ele entender que desencarnou e que tem que mudar o ritmo da vida dele para que ele comece a entrar na sinfonia da melodia divina. Ficou claro? Não, com certeza. E até, você chegou a assistir aquele filme, No Sexto Sentido? Assisti. Pois é, No Sexto Sentido, o Bruce Willis, eu não sei o nome que ele tinha o papel, né? Mas o Bruce Willis, ele tinha morrido, ele era, acho que era detetive. Não, ele era psicólogo. Psicólogo, ele tinha morrido, ele não sabia que ele tinha morrido. Então, no caso, a gente poderia colocar esse exemplo assim, bem real, né? E o médium era o garotinho. É o garotinho que era vidente. E o Vi conversava com ele. I see dead people, né? Ficou essa frase. E aí, no final, ele descobre que ele é que estava morto. É que tinha desencarnado. E aí, ele é o princípio da ajuda para que ele comece a se recuperar na sua estrada. Enquanto você estava falando, há pouco tempo atrás nós fizemos o programa do Carnaval, né? E eu lembro que eu postei no Face um banner, né? Atrás do trio elétrico
Também vai quem já morreu, mas foi uma cena assim muito grotesca, porque enquanto as pessoas estavam se divertindo, algumas criaturas monstruosas, deformadas, né, espíritos, vamos colocar assim, inseridos naquela multidão atrás do trio elétrico. E aí eu tive raciocinando até para explicar para uma pessoa como seria essa conversa, né? Quando você está encarnado, você vai dizer se o meu raciocínio está certo ou errado, né? A explicação. Quando você está encarnado, você fala com as pessoas que você conhece, né? Então, tá andando na rua, você não vai conversar com alguém que você não conhece, assim, do nada. Ei, fulano, não vai. Quando você está desencarnado, você não fala com as pessoas com quem você conhece, mas você fala com as pessoas que estão na mesma vibração que você. É como se você não conseguisse falar com quem você conhece, mas sim com quem está na mesma frequência. Então, voltando ao exemplo do carnaval, aquele espírito que está ali obsediando, vamos colocar dessa forma, que ele está ali sugando as energias, ele não precisa ser conhecido seu. Ele é alguém que está na mesma faixa. Então, você está fazendo alguma coisa, você chama. Se você tem expressões de raiva, de ódio, né, começa a praguejar dentro de casa, você vai conectar com alguém que está nessa mesma vibração, que não necessariamente precisa nem te conhecer ou ter te conhecido, né? Então são as duas expressões. Aqui embaixo a gente interage por afinidade de conhecimento, né, da pessoa, e no campo espiritual por afinidade de radiação. Eu posso considerar isso assim uma fórmula que é mais ou menos por aí? Eu só acrescentaria que aqui na Terra encarnado, você pode se relacionar com as pessoas afins, mas a sua vibração tem que ser também condizente com aquilo que você está se propondo. Ah, sim, com certeza. Porque senão você vai estar se relacionando com uma porção de gente boa, mas com o teu pensamento em uma outra situação, essa é a sua vibração. Então aqui na Terra também eu estou, mesmo na relação, eu também estou em cima do que eu estou pensando, né? Daquilo que está dentro de mim. A sintonia importante. Vamos voltar para onde eu falei do amor e do rap. São duas vibrações. É isso. E agora me diz uma outra coisa. Quando a gente está falando da reunião, a princípio da reunião espírita, lá dentro, né, quando os médiuns se reúnem, o que acontece lá dentro? Tem algum tipo de ritual, tem algum tipo de manifestação diferente? Porque a gente também já viu muito isso em filme, todo mundo fica de branco ao redor da mesa, dão as mãos, aí acende uma vela. É assim? Como é que funciona dentro da sala mediúnica? Apaga um pouco essa informação cinematográfica. Conta pra mim. Olha, para você ser trabalhador de uma reunião mediúnica lá na casa de Isabel, você tem que fazer um curso que demora 2 anos e meio, que nós chamamos de curso de médium. O primeiro ano desse curso, você aprende o que é ser espírita e a doutrina espírita. Você não mexe com mediunidade nenhuma, não faz nada. O segundo ano, metade do segundo ano, você continua com a mesma matéria e a segunda metade você começa a entender a vibração e começa a sentir as vibrações. Não é? E é a coisa mais engraçada do mundo. E a gente mostra isso com facilidade. Você observa que tem gente que você olha e fala assim, meu Deus, que coisa feia, você nunca viu a pessoa. E outra você vê e fala, puxa vida, que pessoa agradável. É a vibração que a pessoa emite. Aí a pessoa, depois de terminado o curso, ele faz entrada em uma reunião mediúnica. A reunião mediúnica é uma reunião privada, sem assistência, sem público,
sem nada, com no máximo, segundo a orientação de André Luiz, com 14 médiuns, que dividem entre si, por aptidão, a tarefa a ser cumprida. Então tem um médium que recebe os espíritos, vamos falar assim. Esse tem uma mediunidade chamada psicofonia. Mas tem outro que escreve mensagens, muito divulgada pelo Chico, essa mediunidade, não é? Então é psicografia. Tem um médium que é interessante, e aqueles que trabalham na reunião notam direitinho, ele é o médium de sustentação. O que é isso? Ele não faz nada. Sério, fica parado. Eu não conseguiria, porque a cabeça dá 1000 voltas, né? E ele fica parado e ele sustenta com a mediunidade dele, ele auxilia a sustentação da vibração da reunião. E aí, quando ele falta, quem dirige a reunião sente dificuldade na manutenção da vibração. E normalmente nós tínhamos uma médium lá que desencarnou, a Dona Olinda, era uma pessoa humilde, mas com coração. Aí ela falava para mim, ela me chamava de Santinho. Santinho. Tem cara de Santinho mesmo. Não tem. Santinho, eu queria receber Espírito Santinho, mas não consigo. Eu falei, tá bom sim, fica do jeito que tá muito bom. Essa é a tarefa da senhora. Já a filha dela, que também trabalhava na reunião, ela tinha a mediunidade da vidência. Então, ela via o que estava acontecendo na outra dimensão da reunião. Então, ela via os espíritos que chegavam, da forma que chegavam, da forma que saíam. A vidência acompanha, na casa dela tem uma passagem bacana. Ela disse que uma vez estava cozinhando lá e o marido ia chegar e tinha lá um espírito enchendo a paciência dela, até que ela falou, peraí. Foi lá, pegou o evangelho, botou em cima da mesa, falou, meu irmão, fica estudando o evangelho e deixa eu cozinhar em paz. E aí o almoço saiu. É a vidência, isso é uma mediunidade. Isso e tem a mediunidade daquele, nós temos hoje, por sinal, eu não sei que dia é hoje na televisão, mas nós estamos gravando uma terça-feira. Na terça-feira nós temos uma reunião no Isabel chamada de ectoplasmia. É a doação de ectoplasma para a cura, utilizada pela espiritualidade para a cura das pessoas que são encaminhadas à reunião, que nessa reunião o doente pode ir mediante inscrição. E também aos hospitais, aonde houver necessidade, a espiritualidade é que julga. Os trabalhadores vão para lá com a ideia e o desejo de doar ectoplasma, que é energia. Ao terminar a reunião, esse ectoplasma é limpo pela espiritualidade e restituído aos trabalhadores, para que não haja desgaste físico. Que interessante. E tem um médium que tem a capacidade maior de doar esse ectoplasma. Ele fica em um quarto separado para que haja a doação. Nessas reuniões, antigamente, hoje não se tem muita notícia disso, mas eram aonde aconteciam as materializações. Eram espíritos que materializavam e deixavam até, quando era o caso, sinais da sua presença. Então tinha a cera derretida, a parafina, e o espírito metia a mão ali e formava uma mão. Aí o grupo guardava. Eu participei há muitos anos atrás de uma reunião dessa lá em Vila Velha. E aí
Durante a reunião, materializou-se um espírito chamado Sheila, que ela é muito afim desse trabalho de ectoplasmia. E falou lá algumas coisas e falou que ia deixar para a gente um presente. Aí, ao terminar a reunião, em cima do piano, porque na sala tinha um piano, foi depositada uma rosa e ainda tinha o orvalho assim, muito bonito. Mas que bacana! Isso são os 40 e poucos anos, né, que tem essas histórias para contar. E olha, no próximo bloco a gente continua ouvindo essas histórias que eu particularmente adoro saldo, né? Então, não sai daí não, é rapidinho, a gente já está voltando com mais histórias sobre a espiritualidade, sobre as casas espíritas, que eu estou gostando muito de saber disso tudo. Então, rapidinho a gente está de volta. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos. Semanalmente, em vários dias e horários, promove o estudo do Evangelho de Jesus, visando ajudar no desenvolvimento moral do homem, de modo a contribuir para criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. Oferece aulas de evangelização para crianças, adolescentes e adultos. Venha nos visitar. Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3h30 da tarde, com um cardápio variado. E aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Programa Amor e Caridade voltando rapidinho hoje na nossa prosa espírita, né? Mais do que uma conversa, já é aquela prosa gostosa com o Ronaldo do Grupo Espírita Isabel Redentora, não estou errando. E a gente está contando os causos, né? As histórias de mais de 40 anos no Espiritismo. E no bloco passado nós conversamos sobre algumas coisas que acontecem dentro da reunião mediúnica. Agora, mais algumas curiosidades, né? A gente estava comentando, inclusive, no intervalo, sobre o amor que leva um médium, né, a sair da sua casa, porque essas reuniões normalmente são feitas à noite, né? Acho que até por conta do trabalho das pessoas. Não necessariamente. Lá na nossa casa nós temos uma reunião na parte da tarde. Na parte da tarde. É comum. O que tem que ter é desejo de fazer o bem, a caridade, de doar amor. Você sai da sua casa única e exclusivamente para doar, né? Larga muitas vezes filhos, larga cônjuge, marido, mulher, larga trabalho, larga o seu momento de lazer para doar. E você também estava comentando, relembrando para quem está chegando agora,
que as pessoas se reúnem e que muitas vezes você sente o amor quase que materializado naquela sala. Quando uma pessoa ela se dispõe a ser espírita, então ela passa por todo o estudo, mas ela quer mais, ela gostaria de participar mais ativamente do espiritismo. Qualquer pessoa que está em casa, eu gosto tanto do espiritismo, eu acho a palavra que é trazida por Kardec muito legal, eu quero ser médium. Qualquer pessoa pode? Ou existem pessoas que não podem ser médiums? Olha, Kardec nos diz que todos nós somos médiuns, todos, em gradações diferentes. O que vai aferir isso é o curso. Agora, para fazer o curso, você chega primeiro a casa, vai participar das reuniões públicas, onde são proferidas palestras maravilhosas sobre a doutrina e sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina. Depois você vai receber passes. Se você tiver com dificuldades, você vai conversar com alguém, que nós chamamos essa tarefa de atendimento fraterno. Aí você gostou do ambiente, você é encaminhado a uma reunião de estudo para você conhecer a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela não é exclusivamente reunião mediúnica, não é exclusivamente receber espíritos e doar amor. Não. A doutrina espírita ela é uma doutrina, ela é uma religião, ela é filosofia. E você tem que conhecer isso, porque também nesse trabalho que você quer praticar, se você tiver a capacidade para tal, você vai ter necessidade de conhecer o Evangelho, a doutrina, o relacionamento das duas dimensões para auxiliar aquele que chega à reunião, entendeu? Então, a casa, Kardec tem uma orientação que ele diz o seguinte: um grupo espírita, para ser considerado como tal, ele tem que ser um hospital, uma oficina, um templo, uma escola e um lar, com os conceitos e os trabalhos de todos esses 5. Isso é fácil de guardar, porque se você pegar as iniciais de cada uma, vai dar a palavra hotel. Aí você não esquece nunca. Um hospital, oficina, uma oficina, um templo, a escola e um lar. E um lar. Eu só não entendi oficina. O hospital, acredito eu, que seja exatamente para aquelas pessoas encarnadas e desencarnadas que estão no desespero, que estão muito doentes. Foi? Acertei? Certo. Muito bem. A oficina eu não entendi. Depois o templo. O templo é um lugar de paz. Onde você se recolhe para se comunicar com Deus. Isso, então eu aceitei também. Escola, onde você aprende, né? Eu acho que mais do que você aprende numa reunião, qualquer reunião espírita, uma casa espírita, né? E o L é o lar, é que você se sente em casa, acolhido. E a oficina? Então você me diz uma coisa, você assistiu uma palestra. Quem foi que fez a palestra? O palestrante. O que é que ele está fazendo? Um conceito da minha alma. Trabalhando. Aí você recebe um passe. Aquele que aplica o passe está trabalhando. Aí tem aquela mocinha que ficou grávida e não tem recursos. Aí a casa tem um departamento social onde as pessoas confeccionam enxoval para beber. O que essas pessoas estão fazendo? Trabalhando.
no sábado de manhã, lá no Isabel, nós temos assim o café da manhã e um almoço que a gente dá para as crianças da evangelização e para as senhoras que vão lá e no final do mês recebem uma bolsa de alimentos. Quem está na cozinha está fazendo o quê? Trabalhando. Então, você entendeu o que é oficina? Eu entendi. E adorei, hotel, essa daí eu vou gravar agora, né? Então, a casa espírita é um hotel, todo mundo fica olhando assim. Não. Calma. É um hospital, é uma oficina, é um templo, é uma escola e é um lar. Eu aprendi, você aprendeu também. Tá vendo? Todo dia a gente aprende alguma coisa. Entendeu? Então, nesse conceito, você vê que a doutrina ela é muito maior do que apenas o fato de alguém ter a capacidade de possibilitar alguém de uma outra dimensão comunicar-se com essa dimensão. Entende? E aí? Agora vamos falar um pouquinho, nós falamos sobre a reunião mediúnica, né, que é a curiosidade, todo mundo quer saber o que acontece lá dentro, se tem algum fenômeno paranormal, alguma coisa, pode até acontecer, já aconteceu no passado, né, como você falou, mas eu acho que com a evolução, até com o conhecimento, já não se torna mais necessário tantas manifestações. Concorda comigo? Olha, manifestações para doentes, há muita necessidade. Não, mas assim, de exibição. Não, aí hoje está em voga, por exemplo, está muito em moda, tem bastantes trabalhadores já com essa mediunidade, que é a pintura mediúnica. Então, pintores desencarnados, utilizando apenas as mãos do médium, pintam obras maravilhosas. E para que serviriam essas obras? Só para a constatação da manifestação espiritual, né, no caso? Ou teriam alguma outra função? Olha, não existe, é igual um mar, né? Uma onda forma outra. Por exemplo, há muitos anos atrás, nós auxiliávamos a criação de uma casa espírita aqui em Sumidouro. E nós íamos lá todo sábado, aí tinha lá uma reunião, estudávamos o livro dos espíritos, e aí nós tivemos a ideia, nós um grupo, né? Eu era o que falava menos, de levar a Sumidouro um médium com a capacidade de fazer essas pinturas, que é o Lívio. E assim foi feito. O grupo já tinha sido transformado em pessoa jurídica, tinha o nome, e ganhou um terreno de um dos frequentadores do estudo, mas não tinha recursos para fazer a obra. Certo. E aí o Lívio foi lá e numa noite assim, maravilhosa, eu vi uma coisa, só vi o Lívio fazer isso. Eu vi o Lívio pintar de uma só vez 4 quadros e 4 autores diferentes. Uma mesa aqui, outra aqui, uma cartolina aqui, outra aqui, e ele pintou 4 quadros em 5 minutos, 6 minutos mais ou menos. Nossa Senhora! E aí o fenômeno levou muita gente lá para a escola, fez não sei o que, ele pintou um número grande de quadros que foram vendidos. E a venda dos quadros possibilitou a construção da casa espírita que está lá até hoje. Que interessante. Entende? Então, um trabalho, ele se desdobra quando tem uma finalidade elevada e boa, não é? A mediunidade do Lívio, vê bem, serviu para isso. É um trabalhador que se propôs a ir lá, ajudar a fazer, e se existe a casa hoje, foi pelo trabalho que os espíritos tiveram de pintar os quadros e mostrar a doutrina. E a casa lá anda bem.
A gente estava falando sobre esse auxílio que as reuniões mediúnicas fechadas, elas prestam aos espíritos desencarnados, muitos deles perdidos, né, que não têm ideia de que já fizeram uma passagem, outros que acabaram por se perder e estão tendo uma chance, né, de voltar e de ter a sua evolução. Mas a casa espírita, conforme você falou, inclusive no início, ela tem o seu lado material, ou seja, o trabalho voltado ao encarnado. Então vamos começar a falar sobre as palestras, né? O que são essas palestras? Como é que a pessoa que nunca imaginou vir a uma casa espírita, que está por acaso escutando o nosso programa, passou zapeando, né? O que é uma palestra? Como é que funciona? Você tem algum tipo de manifestação diferente? Vai acontecer alguma coisa diferente lá dentro? Fala um pouquinho. Olha, materialmente não acontece nada. Espiritualmente acontece porque as pessoas, em sua maioria, encontram um conforto. Então, hoje, um trabalho da espiritualidade para toda aquela assistência. E o orador é aquele trabalhador que tem a facilidade de falar em público. E ele tem um tema, que pode ser um tema evangélico, ou então um tema doutrinário. E ele vai dissecando para o pessoal, vai mostrando e chamando, despertando nas pessoas a observação sobre aquilo. Então são pontos, por exemplo, passagens do Cristo que a gente leu e não entendeu. Quer ver um exemplo? Eu tinha durante muitos anos, eu não falava para ninguém que eu tinha isso, porque eu tinha vergonha danada. Eu achava que eu não tinha capacidade de perdoar ninguém. É sério, porque Jesus falou que nós tínhamos que esquecer aquele fato ruim. E eu não conseguia esquecer. A não ser agora que eu estou ficando velho, estou esquecido pra caramba. Mas eu não tinha essa capacidade. Aí um dia, assistindo a um programa de televisão eu esqueci o nome dele, Joel Vaz, quem estava era Luiz Antônio Mileco, que ele tinha deficiência visual e estava sendo entrevistado. Aí perguntaram a ele sobre perdão. Aí ele falou isso que eu falei, da dificuldade, de não sei o quê. Mas aí ele descobriu que o perdão é diferente. Aí eu fiquei olhando e falei, quero ver como é que é essa diferença. Ele falou, como que eu vou esquecer se eu tenho neurônio e o neurônio faz minha memória arquivar aquele acontecimento? Eu não consigo perdoar. Aí um dia ele despertou que o perdão não é com a cabeça, não é com a memória, é com a memória afetiva. É com aquilo que você sente na hora que você se recorda de alguma coisa ruim. Se eu te prejudiquei e você se recorda desse momento com raiva, você não me perdoou. Com mágoa, você não me perdoou. Mas se você tem a recordação desse momento e te fala assim, puxa, Ronaldo naquele dia estava infeliz, vou rezar para ele. Aí você me perdoa, porque o teu coração não vibrou nada de ira, de ódio, de raiva, de mágoa, de vingança, de nada disso, e sim de compreensão, de paz. Isso é o perdão. Bacana, né? Com certeza. E isso numa palestra você ensina as pessoas a começarem a desenvolver a capacidade de perdoar. É assim que são as reuniões mediúnicas, as palestras públicas, as palestras. Inclusive, foi muito engraçado
porque agora, no momento abertura de coração, quando eu cheguei na casa espírita, eu cheguei, ou você vem pelo amor ou você vem pela dor, isso daí é clichê que já é bem usado. Pelo amor é muito difícil. Todo mundo chega meio que procurando alguma coisa. Eu vim por um conselho da doutora Inês, né? Minha querida, eu digo que minha madrinha no Espiritismo. A doutora Inês olhou para mim, fez algumas perguntas pessoais, né? E falou, você precisa se refluidificar, né? Vai até uma casa espírita, vai receber um passe, vai escutar uma palestra. Eu, como já lidava com assuntos, né, de espiritualidade anteriormente, eu falei, tá, então vou lá para ver qual é que é. Ela foi bem assim, né? E foi engraçado que eu fiquei 1 ano frequentando o Deolinda Amorim e escutando as palestras. Eu entendia, mas eu não absorvia. O palestrante vinha, falava, eu estou entendendo tudo, mas como se não estivesse tocando no coração. Aí um dia, de uma vez só, sabe quando parece que abriram uma cachoeira, ligaram a comporta na tua cabeça, aí veio tudo de uma vez só, e eu considero um dia felicíssimo, né? Porque foi como se as portas da espiritualidade tivessem se aberto, né, para mim. E eu pude compreender, porque às vezes o que você escuta, entende, o coração não assimila. Agora, quando o coração se abre numa palestra, nossa, você sai aqui lá no SEAC, né? As palestras são os domingos, as palestras públicas. Eu digo, eu não consigo, a semana que eu não vou, né, pegar o meu alimento semanal, o meu piquenique, né, como eu digo, para levar para a semana, eu não começo bem a semana. Você realmente sai de uma palestra renovado nas suas forças, na compreensão e principalmente na sua vibração. Não sei se com vocês é assim também. Bom, já passei desse negócio da palestra e hoje... Você dá a palestra? A nossa palestra, um dos dias de palestra no Isabel é no sábado, que é justamente o dia do almoço, e eu ajudo lá na cozinha. Aí eu não participo. E segunda-feira eu não tenho ido, que nós temos palestra pública sábado e segunda. Eu não tenho ido por um problema de saúde aí que está acabando. Aí eu não... Mas o sentimento é justamente esse. Não é? Você pensa que eu já sei tudo. Aí aparece lá um orador que mostra para você alguma coisa que você já passou por aquilo 500 vezes e não viu. Exatamente. Aí você fala, caramba, olha ali. Aí, puxa, que legal. E muitas vezes o tema é o mesmo, mas a interpretação dada é completamente diferente. A visão, não é? Nós temos no Isabel uma outra reunião, que eu falo sempre aqui e vou falar novamente, que é na sexta-feira de manhã, que ela é uma irradiação. Primeiro é a leitura, o estudo de um livro chamado Memórias de um Suicida. E depois uma irradiação para aqueles que desencarnaram pelo suicídio ou que têm tendência para isso. Porque tem gente pra caramba. Tem lá os caderninhos lá de intercessão, estão cheios de nome. O que é uma irradiação? É você mentalizar a pessoa, levando para ela uma energia boa. E aí, para o desencarnado pelo suicídio, é como você jogar água gelada na fogueira, porque ele realmente está muito desequilibrado, e a reunião visa isso. E após a reunião, tem um ponto de luz que é o refazimento dos trabalhadores. Então ali a gente estuda lá uma página e que passa meia hora, quando você vê, fala, caramba, já passou, já acabou, e todo mundo sai, parece que ligou na tomada, né, e encheu de energia outra vez. Essa é uma reunião aberta também?
Ou costuma Não, ser fechada? ela não é aberta ao público, mas não é fechada como a reunião mediúnica. As pessoas recebem convites quando necessitam. Nós temos uma trabalhadora lá, por exemplo, dessa reunião, que o marido dela nos procurou uma vez para dizer que a pegou com um revólver na mão para se matar. Uma pessoa que está numa depressão muito profunda. Aí nós levamos, nós conversamos com ela recebeu uns passes, foi à reunião, assistiu palestra e depois nós a levamos para a reunião do suicida, como nós chamamos. Por quê? Porque o livro historia um bocado o resultado de um suicídio. E aí é uma coisa muito ruim. Hoje ela, nas interpretações dos estudos, ela volta e meia está falando que o suicídio é uma burrice que não tem mais tamanho. Aí eu fico olhando e falo, coisa boa, meu Deus, essa não deve fazer mais. Realmente. Não é? Entende? Então, são propostas de tarefa da Casa Espírita. Então, a Casa Espírita, Vivian, é assim, uma vez eu falei aqui da piscina, não é? E realmente você vai à Casa Espírita, você sai refeito, porque você foi buscar alguma coisa e recebeu aquela energia. E os trabalhos praticados na casa, você vai vendo a identidade do bem. Nós chamamos a atenção nisso que você falou, para que as pessoas observem sempre a desmaterialização do trabalho. A desmaterialização que a gente diz é que as orientações são para que a Casa Espírita é tão bem cuidada que tem um livrinho chamado Conduta Espírita. Em uma das páginas dele, o André Luiz, que é o autor do livro, ele nos diz o seguinte, que não é aconselhável antes, durante ou depois das reuniões públicas petitórios materiais. A casa séria não fica pedindo, poxa, uma vez estou te falando que na nossa casa aconteceu. Nós tivemos uma diretoria que estava muito preocupada em fazer uma sede, não sei o quê, e aí ela chegava no início da reunião, minha gente, olha, precisa do dinheiro para roçar o terreno, precisa do dinheiro para o cimento, do dinheiro do tijolo. Caramba, isso pode gerar uma má interpretação naquele que vai assistir, que vai buscar, que ele acha que se ele der alguma coisa ele vai ser beneficiado, quando não é bem assim. Não é bem assim. Então, não é aconselhável o petitório. Você avisa, ó, nós temos aí um carrinho ali para receber doações, quem quiser doar, bota lá, pronto. Lembra que no início, quando a gente começou, antes um pouquinho da gente gravar, vamos conversar sobre a Casa Espírita, reunião mediúnica, etc. Será que a gente vai ter o que conversar? Acabou o programa. E ficou faltando coisa. Ficou bastante, né? Eu ainda tinha mais coisa para falar aqui. Ó. Principalmente de reunião mediúnica. A reunião mediúnica é assim, a menina dos meus olhos. Nós temos assim um carinho, um prazer, uma alegria muito grande de participar e de trabalhar nessas reuniões. E aí estuda, participa, conversa, a gente conhece 1 milhão de coisas e gostaria mesmo que as pessoas tirassem da cabeça o medo. No curso de médium, no último ano, um dos compromissos dos alunos é passar por todas as reuniões mediúnicas da casa, para que ele chegue à reunião e veja que não tem um fantástico, maravilhoso, que não acontece nada de espetacular, que o que acontece é aquilo que ele estudou, que é a doação. Ele se doa para aquele que sofre.
Meu querido, muito obrigada pela sua presença, pela luz das suas palavras aqui, do conhecimento que você dividiu comigo, com quem está em casa. E você que nos recebeu, muito obrigada por ter aberto a sua casa. Espero que o programa de hoje tenha servido para trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre a doutrina espírita e um momento de luz, um momento de paz, um momento de tranquilidade. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Ronaldo. Obrigada a você que está nos assistindo e até a próxima semana. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.